بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção de Deus estejam sobre o nosso querido profeta Muhammad, sobre todos os profetas e mensageiros enviados por Deus. Testemunho que não há divindade além do Allah, testemunho que Muhammad, seu servo e mensageiro. Como algumas irmãs pediram para falar hoje sobre o casamento. O Sheikh Juma viajou, está no Hajj, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala que facilite o caminho dele e que ele não esqueça a gente de súplicas, de fazer súplicas naquele lugar sagrado. E, inshallah, vamos tentar falar um pouco sobre o casamento. O que é o casamento? O que é a importância do casamento? Será que tem esse valor, essa importância para a gente separar uma aula, algumas aulas para falar sobre esse assunto? Realmente é assim, um tema muito importante e mexe com a vida de qualquer indivíduo, seja homem ou mulher. O casamento realmente, a palavra casamento vem da casa. Sabem a casa? Casamento, isso em português. Então, ele tem esse sentido do ficar juntos, dessa reunião. E tem outro sinal que a pessoa pode visitar qualquer casa que ele na vida ou no mundo, mas ele nunca vai sentir a mesma tranquilidade, a mesma felicidade que sente na própria casa. Então, realmente, o casamento tem esse sentimento, que a pessoa sente felicidade. Quando a pessoa casa, então ela tem essa tranquilidade, essa felicidade que deve ter através dessa reunião. Então, realmente, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu esse caminho puro, esse caminho para a humanidade não para esgotar. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu esse caminho para o ser humano continuar até o dia de juízo final. E escolheu um caminho para esse encontro entre o homem e a mulher. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado: "Ó humanos, temei o vosso Senhor que criou vocês de uma alma só, que nosso pai Adão, e criou nela وخلق منها زوجها", e nessa alma ele criou a sua companheira, que é a nossa mãe Eva, e de ambos criou inúmeros homens e mulheres. Então esse é o começo da humanidade. Allah subhanahu wa ta'ala criou a primeira criatura e depois vem a nossa mãe Eva, e depois eles geraram descendentes e assim até hoje. E Allah subhanahu wa ta'ala, como falei para vocês, quis que essa reunião entre o homem e a mulher seja dentro de um ambiente que esse ambiente do casamento. Por que dentro desse ambiente? Por que não pode ser fora desse ambiente? Eu sempre dou um exemplo para esse encontro tão importante. Como a gente sabe que, como qualquer outra criatura, existe
Na eletricidade, por exemplo, tem positivo e negativo. E a luz, por essa luz que a lâmpada, dentro da lâmpada, o que acontece dentro da lâmpada para produzir a luz? Existe um encontro entre o positivo e negativo. E o fruto desse encontro vem a luz, que ilumina essa sala, por exemplo. Mas se a gente imagina que esse encontro estiver fora da lâmpada, 10 centímetros fora da lâmpada, o que vai acontecer? Dentro da lâmpada, ele produz uma luz, mas fora da lâmpada, o que ele vai? Vai levar choque. Pode também produzir um incêndio. Mas porque dentro da lâmpada, ele dá luz, produz uma luz, e fora da lâmpada dá choque? Porque dentro da lâmpada é um ambiente propício, né? Porque muitas pessoas, eles querem assim simplificar ou facilitar o assunto assim muito e falam, mas qual a diferença? O que a religião, por exemplo, acrescenta? Por que a gente precisa ir para a mesquita fazer o casamento, fazer em nome de Deus? Qual a diferença que podemos hoje em dia na vida moderna podemos encontrar em qualquer lugar, sem testemunhas, sem cheque, sem ninguém, podemos fazer uma reunião, mas realmente são iguais? Claro que não. Como falei para você, esse encontro dentro da lâmpada dá luz que ilumina essa sala. Fora da lâmpada ele dá um choque, pode produzir um incêndio que queima e faz problemas no prédio inteiro. E a mesma coisa, esse encontro entre o casal, entre o homem e a mulher, dentro do ambiente de essa empresa do casamento, eles vão produzir o quê? Produzir luz, que vai ter os produtos, os frutos desse casamento, vai ter uma geração virtuosa, eles vão dar filhos bem preparados, e esse encontro fora pode produzir choques, pode produzir crianças na rua, jogadas no lixo, e vocês estão vivendo isso, né? Eu vi a semana passada, 2 semanas passadas, uma criança jogada no saco de lixo e foi encontrada depois da polícia. Ainda bem que eles acharam ele, era uma menina que é viva ainda, e eles conseguiram salvar a vida dele. Mas se eles se atrasaram um pouco só, já tinha morrido. Então, esse é um resultado desses encontros ilícitos que hoje são. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala, nosso Criador, Ele quis que esse encontro seja puro, esse encontro seja no caminho dele. Ele nos criou, e Ele que sabe o que é bom para nós e o que é ruim para nós. Ele, quando ele falou, determinou um caminho, e porque Ele já sabe. Você imagina que o nosso Criador não sabe o que serve para nós? Quando Ele legislou, colocou uma legislação, Ele não sabe o que é bom para o ser humano, o que é ruim? Claro que não. Ele sabe tudo. Ele sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos, qual o caminho que nos leva para a felicidade, e o que aquele caminho que é ao contrário. Então, no casamento, Allah subhanahu wa ta'ala quis que único caminho de encontro entre o homem e a mulher seja dentro dessa empresa, esse lar, esse ambiente que feito em nome de Deus. Quando a gente começa a cerimônia do casamento, a gente fala em nome de Deus. E isso significa no caminho de Deus. Então, dentro do caminho de Deus, então, quando fala em nome de Deus, não significa apenas uma palavra. Significa um compromisso, que você vai seguir todos
o marido ele vai seguir todas as orientações, e a mulher também vai seguir todas as orientações do livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, isso que começamos a ser uma fala em nome de Allah, em nome do nosso Criador, que vocês vão se casar. E o Islã também respeitou esse desejo. Claro que não podemos falar que não podemos, porque Allah subhanahu wa ta'ala, como falei para você, Ele é nosso Criador. E Ele quem colocou dentro de nós esses instintos. Sabe, instinto do ser humano, e como o combustível de qualquer veículo. Esse instinto dentro de nós e igual de qualquer combustível de qualquer veículo. É muito importante, mas no mesmo lugar é muito perigoso. Sim ou não? Um carro sem combustível pode andar? Pode ser Mercedes do 2014. Se você não coloca gasolina ou coloca, pode andar? Não pode andar. Então precisa esse combustível, essa energia para andar. Sem energia não anda. Mas no mesmo tempo é muito perigoso. Por quê? Porque se esse combustível saiu nesse lugar, num lugar errado, pode também fazer o quê? Explodir, sim. Virar uma bomba que pode matar. Então, qual o caminho certo para usar esse instinto, esse combustível no lugar certo e no caminho certo para dar o produto, ou para dar o resultado certo? A gente tem que colocar no lugar preparado, e que esse também sair no caminho certo dentro daquelas canais, sabe? E chegar para o motor e dar aquela energia e fazer o carro andar e te levar onde você quiser. Mas se sair num lugar errado, num caminho errado, pode levar você para outros lugares. Então, o único jeito seguro para essa energia, esse instinto que Allah subhanahu wa ta'ala coloquei, é muito importante. A gente não podemos, imagina que não existe esse instinto, o ser humano acaba e vai embora. Mas existe uma coisa importante dentro de cada um, seja homem ou mulher, para cada um procura outro companheiro. Mas também no mesmo tempo é muito perigoso. Tem que sair no caminho certo e chegar no lugar certo para dar o resultado certo. Então aí, Allah subhanahu wa ta'ala quis que dentro do ambiente do casamento, que esse encontro, aquele lugar preparado, aquele lugar que é especial para esse encontro, e com aquelas condições que Allah subhanahu wa ta'ala colocou, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também esclareceu. E aí o que vai depois? Ele vem a família preparada, vem os dois. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou os dois, seja homem ou mulher, para que eles cuidam dessa empresa, esse lar. A fábrica mais importante do mundo é o quê? Fábrica do quê? Será a fábrica do aviões ou tecnologia? Qual fábrica mais importante que a família? Por que a família? Porque ela produz o ser humano, que é a peça mais importante no planeta, no universo. Onde o ser humano cresce? Em casa, entre o pai e a mãe. Então esse ambiente, quando está
mais preparado, quando está mais puro, mais religioso, mais perto de Allah, então vai ser mais protegido. Então sempre isso antes do casamento, a gente tem que sempre pensar seguir esse caminho. Infelizmente hoje nós temos muitos desvios. Hoje o casamento virou uma coisa antiga, uma coisa que no passado não precisa mais. Para que esse casamento? O casamento hoje só virou uma festa, porque já antes da festa eles fazem tudo, não tem mais essa limites. Não tem limites. O casamento serve só para declarar, só para fazer festa, mas não é o casamento mais sagrado, uma coisa muito sagrada, muito séria, onde que uma empresa nova, uma produção, uma geração nova que vai ser assim criada e educada. Então a gente tem que cuidar muito essa empresa, e o Islã ele colocou muitos procedimentos para os dois, para o homem e tanto para a mulher, para proteger esse casamento. E nós podemos ver tudo que a legislação islâmica, seja para a mulher ou para o homem, é para proteger a família. Porque o Islã, por exemplo, ordenou para as mulheres aquela vestimenta que ela tem que usar. Faz parte da proteção da família. E também porque todas as legislações que o Islã colocou, se nós assim pararmos para pensar, nós vemos que uma coisa que ajuda para manter uma família mais segura e mais feliz. Então, enquanto seguimos mais orientações do Islã, e mais felicidades e mais seguros e menos problemas que o ser humano pode ter no caminho do casamento. Claro, no Islã que muitas coisas, muitas legislações ele colocou para realmente para esse objetivo, para proteger a família e para o ser humano. Sabe porque o ser humano, Allah subhanahu wa ta'ala quis que ele seja criado entre homem e mulher. Porque o homem ele tem uma personalidade e a mulher tem outra personalidade, outras características. Então a mulher tem uma característica diferente da característica do homem, mas os dois são necessários para o ser humano. O ser humano precisa o carinho da mãe dele, e precisa também força do pai dele. Então ele precisa dos dois. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala quis que ele seja criado entre o homem e a mulher, porque ele precisa dos dois. Agora, no caso de separação, então o ser humano, a criança fica de um lado só, e ele vai perder o outro lado. Então aí fica esse desequilíbrio na personalidade do ser humano. Então é importante proteger essas regras, proteger o caminho que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais difícil, sim, mais difícil. Eu vou te falar para você. Você não acha que é mais fácil, não? O mais fácil você fazer como todo mundo faz, que chegar assim à vontade, sem limites, sem nada. É muito fácil, mas seguro não é. Que é saudável não é. Fácil sim. Tem muitas coisas na vida são muito fáceis, mas eu garanto para você que não são coisas da segurança. São coisas que podem agradar você um tempo, mas depois você vai sofrer a vida inteira. Mas o Islã garante para você, pode ser um pouco difícil, claro, um pouco difícil. Isso em qualquer ramo realmente na vida. Nem o caminho fácil não traz para você nada.
Se você quer ser um médico, por exemplo, o caminho fácil ou difícil? Difícil. Se você quer ser grande empresário, por exemplo, o caminho fácil ou difícil? Se você quer ser um intelectual, o caminho fácil ou difícil? Se você quer ser uma pessoa tem corpo saudável, tem corpo assim ideal, exemplar, fácil ou difícil? É muito difícil, porque você tem que seguir uma dieta para saudável, você pode comer qualquer coisa, beber qualquer coisa, você tem que seguir regras. E quando você segue essas regras mais firme, mais resultado você vai ter. Então, as pessoas gostam, a alma, o ser humano em geral, ele gosta de coisas fácil. Ele não quer limite, ele quer assim, mas não é. A vontade, se fica à vontade em tudo, isso não traz. Você tem que, para assim, ter uma vida saudável, você tem que esforçar, tem que fazer, tem que ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa organizada, uma pessoa que não pode ser uma pessoa assim desorganizada. Ele quer uma vida ainda saudável, você ter um nível na vida assim muito alto. Isso não pode ser. Todo precisa mais assim esforço, que eu chamo de esforço. E aí o muçulmano realmente, se você vai seguir essas regras, você vai sofrer um pouco, não muito. Vai sofrer, mas você vai ter um resultado muito bom. Tanto do homem, seja homem ou mulher, quem não quer ter uma vida bem tranquila, ele não quer ter um casamento bem sossegado e com muita felicidade e prosperidade. Quem não quer ter? Mas para ter isso, você tem que ter também o preparo para isso. Isso não vem assim de um dia para o outro. Tem que ter muitos passos para você chegar. Tem que seguir a religião desde o começo. Tem que seguir todos os passos para você que te levam para essa situação. E no Alcorão Sagrado nós temos muitos exemplos, tanto para o homem, tanto para a mulher. Nesse caso, no caso do relação entre homem e a mulher, é muito importante organizar esse relacionamento. O Islã não quer que você cortar não. O Islã quer esse instinto que está dentro de você seja bem organizado. Por isso ele colocou limites antes do casamento, durante o casamento, e colocou o caminho que você tem que seguir para ter esse resultado bom. E nós temos que esforçar para seguir. O Corão, por exemplo, deu para todas as mulheres exemplo como Maria. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado que Maria era um exemplo para todas as mulheres em todos os mundos. Grande exemplo para nós. Ela se protegeu e Allah subhanahu wa ta'ala fez um milagre com ela. Então é um exemplo. A gente acha que isso só aconteceu com Maria. Não, irmãos. Isso pode acontecer com você também. E deu outro exemplo para os homens, para os jovens também, com o profeta José. Se a gente abre o Corão e lê aquela surata maravilhosa do José, a gente vai ver aquele homem virtuoso, aquele jovem maravilhoso que serve exemplo para qualquer. Tu tem exemplos no Alcorão Sagrado. Se você quer seguir, tem exemplos para ser seguidos. Tanto para a mulher e para o homem. Os dois, eles se protegeram. Eles ficaram no caminho da virtude. Eles viram virtuosos. Da santidade, vamos dizer que uma pessoa que ele se protegeu até que ele chegou ao seu objetivo. Então isso que nós, mesmo que a vida hoje moderna,
ele exige que não ter essas coisas, mas a nossa religião não exige que ter. Esse é o caminho certo. Pode ser, o problema, sabe o quê? Que eles, hoje em dia, eles falam coisas erradas e eles querem provar que essas coisas são certas. O errado tem que ser errado e continua errado, mesmo que as pessoas praticam. O pior do praticar o errado, sabe o quê? Dizer que é o certo. Faz uma coisa errada, tudo bem, somos seres humanos, não somos anjos. A gente pratica, comete pecados, fazemos errado. Isso é normal, como seres humanos. Mas o pior disso, que dizer que as coisas erradas são coisas certas. E falar que esse é o caminho certo. Por quê? Porque a maioria das pessoas eles querem fazer e querem seguir aquele caminho. Quem falou isso? Quem falou que a maioria que pratica, que quando a maioria pratica uma coisa, que isso significa uma coisa certa? Se 90% das pessoas eles fumam, isso é um sinal que o cigarro é uma coisa boa, faz bem para a saúde. Não sempre é que a maioria faz uma coisa certa, pode ser a maioria faz uma coisa errada. Mas o nosso papel, quando nós vemos esse o tesouro que Allah subhanahu wa ta'ala mandou para nós, hoje as pessoas procuram tesouros abaixo da terra. Eles fazem, morreram milhares de pessoas embaixo da terra procurando tesouro, sim ou não? Eles fazem aquelas, isso para retirar aquelas, e eles esquecem que Allah subhanahu wa ta'ala revelou, mandou tesouros do céu. Ele revelou, ele mandou livros sagrados, ao Corão sagrado, um tesouro que vem do céu, e as pessoas não estão procurando, eles procuram coisas materiais, coisas espirituais. O Satanás não deixa, ele sempre tenta desviar o ser humano, para ele não procurar essas coisas, procura coisas materiais. Mas realmente nós temos coisas, nós temos um manual aqui. Manual, que manual? Qualquer aparelho no mundo tem manual. Você compra uma televisão, você acha um livrinho dentro da caixa, sim ou não? Você não pode jogar, você tem que guardar para quê esse manual? Para você saber como usar, se deu problema, como fazer, sim ou não? E aí a mesma coisa, Allah subhanahu wa ta'ala mandou Vocês acham que o ser humano, o aparelho mais importante da planeta, do universo, ele vem sim aquele livrinho, aquele livro que explica como funciona? Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano e jogou ele assim? Se um aparelho celular que custa R$50 vem com manual, e o ser humano, que todo o universo foi criado por causa dele, ele está sem manual? Tem cabimento a isso? Como? Então Allah realmente, nosso Criador, mandou, revelou esse manual para quê? Para a gente seguir, não para recitar para os mortos. Hoje recita o Alcorão, só quando a pessoa morre. Aquilo que não precisa mais, ele já morreu, para que você está? Ele já morreu. Esse livro não é para os mortos, esse livro é para os vivos. As pessoas vivas, para eles seguir esse manual, esse livro, na vida, praticar, colocar na prática. Não apenas recitar e cantar e falar, que voz bonita, que não sei o quê, para seguir orientações. Quando o Islã fala casamento, então só o casamento que traz a felicidade, qualquer coisa fora não traz felicidade. Casamento, uma reunião abençoada, uma empresa importante na nossa vida. Aqui vai ter felicidade, fora não vai ter.
Isso o Criador está falando isso. Não as mamonas.